Boa noite, pessoal. Hoje eu queria falar com vocês um assunto muito interessante, tá certo? Sobre clonagem, tá? Eu tenho uma ideia para inserir dentro da clonagem, tá certo? Antes eu quero falar com vocês um pouquinho, de uma maneira bem sucinta, o que seria a clonagem, tá certo? A clonagem, ela tem uma importância muito grande na medicina, tá certo? Eu não vou falar aqui sobre ética legal nem ética cristã, não é isso. Eu estou apenas falando sobre a descoberta da clonagem, tá? As células tronco, tá certo? Então, as células tronco que são congeladas. Essas células troncos congeladas, eu vou primeiro falar um pouquinho das células tronco e depois a aplicação dessas células tronco dentro da ética legal e dentro da ética cristã, que eu também sou cristão, tá? Não estou falando aqui na questão de fazer um clone, ou seja, desse lápis fazer um outro lápis, não é isso que eu estou falando. O que eu estou falando é usar as células tronco como cura de várias doenças. É isso que eu estou falando. A aplicação das células tronco como cura de várias doenças. E eu, na minha opinião pessoal e democrática, respeitando a parte legal e a ética legal, a ética moral e a ética cristã, eu, na minha opinião, sou a favor da utilização das células tronco para a cura de doenças. Primeiro eu quero falar um pouquinho sobre as células tronco. As células tronco, não sabe? O espermatozoide humano, com o óvulo da mulher, gera uma célula ovo, tá certo? Essa célula ovo começa a se subdividir e gera o ser humano, os órgãos do ser humano. Bom, enfim. Costuma-se tirar uma dessas células, tronco, e deixar elas congeladas, em situações congeladas, com nitrogênio líquido, a menos 133 graus Celsius, por exemplo, porque o limite físico é menos 273,73 graus Celsius, que é o volume zero, tá? Isso aumentaria o tempo de vida útil do ser humano, tá certo? Bom, deixa eu só algumas coisas. Existem duas aplicações que é o mesmo princípio dessa célula ovo, célula tronco. Ela pode ser duplicar o ser humano, no qual aí entra a ética legal, a ética moral e a ética cristã, que eu também não concordo, duplicação do ser humano, isso eu não concordo, tá certo? Mas respeito aí quem tem outra opinião. Mas a utilização da célula tronco como cura de doenças, isso aí não tenha dúvida que não há problema. Não há problema na utilização de células tronco para cura de doenças. Bom, enfim. O que eu queria falar mais rapidamente sobre isso? Nós tivemos o exemplo da ovelha Dolly, tá certo? Mas você nota que a criação nunca é... Deus não criou o homem, sob o meu ponto de vista, mas o Criador nunca consegue chegar ao ponto, a criatura nunca consegue chegar a alcançar a perfeição do Criador, que é Deus, tá? Ainda mais eu que sou de origem, tenho minha ascendência judaica. Mas, apesar provou-se que a célula tronco tem eficácia, pelo menos no que tange a regeneração de órgãos até então. Bom, enfim. Elas podem ser retiradas da medula, tá? Dos ossos da bacia, cordão umbilical, enfim. E de vários lugares. Só que eu quero falar também sobre algumas coisas que a biologia anda descobrindo, apesar de eu ser da área de física. Mas existe uma ligação muito grande entre a física e a química, porque a química é a física. Não há diferença entre a física e a química.
química e física são muito próximas, são praticamente a mesma coisa. Haja vista que eu estudei relatividade e você tem a fissão e a fusão nuclear a partir de elementos químicos, baseado na tabela de Mendeleev. Mas eu não quero entrar nesse assunto, senão o vídeo fica muito grande. O que eu quero dizer é o seguinte: no que tange, se houvesse uma clonagem, o DNA materno continuaria ali e o DNA paterno continuaria, mas eu não quero me meter nessa parte da clonagem no que tange a clonagem de multiplicação do ser humano. O que eu quero me ater é na aplicação das células-tronco para a cura de doenças. Isso sim. Enfim, vocês sabem, por exemplo, né, que nós temos sensores biológicos. Vocês sabem que o tubarão branco, por exemplo, na África do Sul, o nosso organismo emite eletricidade e o tubarão branco ele tem sensores que ele sabe se tem alguém nadando perto, porque os organismos vivos, foca, pode ser humano ou não, eles emitem eletricidade. O tubarão branco ele consegue, que é um animal pré-histórico, ele consegue com os sensores na parte dianteira dele, ele tem sensores biológicos que ele sente a presença do ser vivo pelas ondas elétricas que esse ser vivo emite. Então, se o ser vivo emite ondas elétricas, então eles podem se comunicar mentalmente. Esse é um assunto para outro vídeo que eu pretendo fazer, tá certo? Também pretendo fazer um outro vídeo sobre fusão do lixo. Se você fizer a fusão do lixo, você gera um combustível chamado petróleo. Mas esse é um outro assunto também. O que eu quero me ater aqui é quando a gente sangrar uma célula-tronco, tá certo? Por exemplo, eu não digo multiplicar o ser humano, mas, por exemplo, nós poderíamos multiplicar um predador do Aedes aegypti com a célula-tronco do próprio Aedes aegypti. Multiplicar um outro Aedes aegypti, predador desse Aedes aegypti. É um exemplo que eu estou dando, parece que já é feito isso, mas não com células-tronco. Tá? Não com células-tronco. Então, até onde eu sei, tá? O que eu quero dizer é o seguinte: eu quero falar da história da minha mãe. A minha mãe teve câncer de seio. Ela fez uma operação chamada, se não me engano, mastectomia, tá? E ela viveu quase 25 anos com esse câncer. Ela não morreu de câncer. O que ela veio a falecer foi que os medicamentos que ela tomava, de radioterapia e os outros medicamentos que ela tomava, afetou o fígado. E deu, e também parece que numa transfusão, eu não sei o que houve um problema lá que deu hepatite C. Se tivesse usado células-troncos no fígado da minha mãe, o fígado dela teria sido restaurado porque ela ficou sem saída. Ela tinha câncer e não podia tomar um medicamento. Se ela não tomasse o medicamento, morreria de câncer. Se ela tomando o medicamento, não faleceu de câncer, mas faleceu de hepatite C. Tá certo? Então, se você tem células-tronco retiradas da célula-ovo, que é a conexão entre o espermatozoide e o óvulo da célula-ovo, que ela começa a se dividir. Se você tira uma célula-tronco dessa, e essa célula-tronco, quando ela começa a se subdividir, se você colocar ela em contato com o tecido do fígado, ela se transforma naquele tecido que tem as características do fígado e salvaria a minha mãe. Aí vocês vão me perguntar: mas Levi, já existe um estudo de célula-tronco. E você, aonde eu entrar nisso? Aonde você entra nessa história? Aonde eu entro nessa história é o que eu vou falar agora. Eu estou propondo catalisar a célula-tronco com eletricidade. Porque a eletricidade, ela tem uma característica: quando você injeta eletricidade numa célula-tronco, você, teoricamente, eu já vim pesquisando isso, antes de congelar essa célula-tronco, você catalisa o development, o rendimento
de divisão dessa célula-tronco. Então a minha proposta é que antes da congelação da célula-tronco seja inserida uma descarga elétrica nessa célula-tronco. Aí depois ela é congelada. Por quê? Porque isso catalisa e aumenta o rendimento de subdivisão dessa célula-tronco e a colocação de uma célula-tronco dessa num tecido como o fígado da minha mãe teria fatalmente salvado a minha mãe, prolongado a vida da minha mãe. E eu, mesmo sendo cristão, não vejo nenhum problema nisso, porque a própria palavra diz que vida provém de vida e Deus quer nos dar vida e vida em abundância. Tá certo? Não vejo nenhum problema ético cristão, ético moral, ético legal em aplicação das células-troncos na cura de doenças. Mas a minha proposta é catalisar essas células-troncos com uma descarga elétrica para que ela fique como um capacitor, ela fique energizada, seja congelada, polarizada, seja congelada, energizada, dando maior dinâmica à sua subdivisão. E você obtém mais eficácia na transformação desse tecido oriundo da célula-tronco que dá origem, o tecido oriundo da célula-tronco dá origem a todos os tipos de tecido do organismo humano, inclusive a pele, que é um órgão do nosso organismo humano. E eu só vou fazer aqui no final dessa pequena palestra uma brincadeira. Só vai ter um setor que não vai gostar. É o setor da aposentadoria, né, pessoal? Porque vai realmente estourar o orçamento da aposentadoria, porque vai prolongar a vida da nossa população e muito. Isso é apenas uma brincadeira que eu estou fazendo aqui no final, pessoal. É claro que eu estou torcendo aqui que o país equilibre, mas eu torço que o país equilibre, mas não às custas dos nossos aposentados, tá? Então, enfim, essa é a minha ideia, é aplicar, apesar de ser cristão, crer em Deus, não creio que Deus seja um Deus mau, carrasco, é um Deus bom, que nos lega no Salmo 91, que diz assim, no seu final, dar-lhe-eis abundância de vida e lhe mostrarei a minha salvação. Ele quer abundância de vida para a gente. Então, as células-troncos aplicadas na regeneração de órgãos, para mim, é ético, é legal, é moral. Principalmente pelo fato, quando eu perdi minha mãe, não pelo câncer, mas porque o fígado dela já não aguentava mais tanto medicamento. E se tivesse células-troncos já preparadas naquela época, ela fatalmente não teria falecido e estaria comigo aí até hoje. Enfim, vamos separar religião de ciência, tá certo? Vamos separar, acho certo também, separar as coisas. Então, vamos separar religião é religião, ciência é ciência. E a ciência, e Deus quer que a gente canalize a ciência para a prolongação da vida humana. Então, a minha proposta nesse contexto todo que eu falei, a minha ideia de Levi, nesse contexto todo que eu falei, que eu também estudei biologia, também estudei química orgânica, também estudei química inorgânica, que na minha época o ensino era muito forte, no Colégio Santa Bernadette, um colégio católico e um colégio de origem francesa. Estudei um pouquinho de francês também. Eu, Levi, estou propondo que ao retirar a célula-tronco e ao congelá-la, nesse ínterim, catalisar com energia elétrica, que aumenta, no exemplo do tubarão que eu citei lá atrás, que sente que nosso organismo ele transmite campo magnético, porque nossos neurônios eles passam eletricidade pela regra da mão direita,
corrente gera um campo magnético E. Então, a minha proposta é entre a retirada da célula-tronco e o congelamento, a gente fazer como se fosse uma polarização de energia elétrica para que aumente o rendimento da multiplicação da célula-tronco. Tá certo, pessoal? Que eu tenho um pequeno estudozinho sobre isso e é provado já que a energia elétrica catalisa o desempenho dos órgãos. Haja visto que quando a pessoa tem parada cardíaca, vou citar um exemplo aqui, eles dão uma descarga no coração e o coração muitas vezes volta. Tá certo? Bom, enfim, eu quero agradecer a atenção de vocês e muito obrigado. E células-tronco objetivando com a minha ideia, inserindo entre a retirada da célula-ovo e o congelamento, jogando descarga elétrica dimensionada adequadamente, miliampere, microampere, tá certo? Dimensionando adequadamente essa descarga elétrica, convenientemente dimensionada. Essa descarga elétrica, ela aumenta o potencial de subdivisão da célula-tronco para ser aplicada na cura de vários órgãos, de várias doenças, inclusive do câncer, sem contrariar em nada a lei de Deus, que diz no Salmo 91, e darei vida, e vida em abundância. Tá certo? Muito obrigado. Eu acho que aqui fui o mais objetivo possível. E eu quero agradecer a todos em nome de Jesus Cristo, ao qual eu creio, num Deus bom, não num Deus carrasco. E, respeitando os agnósticos, não estou falando aqui de religião, futebol, nem política. Tá certo? Estou falando apenas de que a utilização das células-tronco catalisadas com energia elétrica, que eu estou propondo isso, para a cura de doenças, para mim é legal, para mim é moral e para mim é cristão. Muito obrigado em nome de Jesus Cristo. Eu quero agradecer a atenção de vocês nesse canal YouTube. Um abraço, me dá licença, eu vou desligar minha câmera. Muito obrigado.